engraçado porque não tem nada a ver com a vida anterior, assim, eu até falo que são duas vidas, pra mim, completamente diferentes. Eu vim de uma coisa, antes da auditoria eu já era contadora, então já era uma Nossa, profissão. Helena, eu não consigo te imaginar. Eu comecei aos 14 anos. Eu tive carteira registrada aos 14 anos. Na minha época podia registrar, né? Hoje em dia não pode ficar na rua, mas não pode ter carteira registrada. Sim. Eu precisava ajudar meus pais, eu ajudava em casa e tal, então fui trabalhar. E sempre nessa área mais financeira e tal. Fui nessa vida, fui seguindo, entrei na Price, foram 11 anos de Price, uma profissão bem masculina, né? A gente até brinca, eu e o Fábio, eu fiz uma limpa outro dia no guarda-roupa e tirei umas camisas, eu mandava fazer camisa em alfaiataria junto com ele, o alfaiate que fazia a roupa dele fazia a minha também. Então o meu traje típico era calça e camisa de homem. Então assim, quanto mais eu pudesse esconder, né, essa coisa, eu me sentia melhor no meio que eu tava, no meio corporativo. E aí quando eu cheguei aqui, tipo, mostrar serviço, acabei de chegar, gerente, eu vim super bem recomendada de São Paulo, não queriam me liberar de lá, então assim, chegou toda aquela expectativa. Aí 5 meses depois eu engravidei. E pra mim era difícil lidar com essa coisa, porque que é mais feminino que uma mulher grávida, né? Sim. E aí chegou um momento que eu não estava mais feliz, aquilo estava me fazendo muito mal, essa dualidade, né, ficar dividida entre duas coisas. Optei por sair, levei quase 1 ano de novo para conseguir sair da Price e foi uma ruptura muito grande para mim. Tipo, de repente, eu era tudo aquilo que eu criticava. A dona de casa, que fica em casa sem fazer nada, cuidando dos filhos. Então, assim, o yoga veio nesse momento, foi meio que uma corda, assim, sabe, para eu me equilibrar, para eu conseguir lidar com essa vida nova. E eu comecei com Hatha Yoga e foi amor à primeira vista. A primeira aula que eu fiz, eu amei a professora Tereza, que eu tenho amizade até hoje. O tom de voz, tudo, eu lembro que foi como se tivesse tomado calmante. Eu saí da aula e falei assim, eu quero estar aqui. É isso. Qual é a história ou, por exemplo, qual é a diferença de yoga para outras práticas? Para uma atividade física, né? O Pilates, por exemplo, o pessoal confunde muito. Então, o yoga, ele vai além do corpo, né? Porque toda atividade física você está preocupado em cuidar do seu corpo. Também é uma forma de você se cuidar, né? Só que integra, é corpo, mente e espírito. Quando você está fazendo a sua prática, você não está ali preocupada só com o seu corpo, mas você está integrando a sua respiração, você está concentrando. Quando a gente começa, você não percebe muito isso, né? Você vai lá, faz uma aulinha. Mais automático, né? Mais automático, tal, mas com o tempo isso vai entrando. Então, assim, é uma coisa muito grande de autoconhecimento. Então, assim, eu acho que a diferença enorme entre a atividade física e o yoga é uma meditação em movimento. Né? Você está se concentrando na sua respiração, é um olhar para dentro. Por isso que ele é tão benéfico assim, né? Por isso que é tão intenso. Exatamente. Você para 1 hora da sua vida, literalmente, né? Assim, e assim, você tem que concentra ter uma entrega, 100% ali. Exatamente. É legal que tenha uma entrega, sabe? Que você realmente... Eu sou muito assim, obediente, né? Então eu até me dei bem no começo, porque tudo que a Tereza mandava fazer, eu fazia. Para relaxar, eu relaxava. Então eu estava ali presente. E acho que quanto mais você está presente numa prática, maior é o benefício dela. Eu simplesmente resolvi um problema de insônia com uma mudança da prática do yoga. E depois de passar uns 6, 8 meses, eu falei, nossa, eu parei de ter problema para dormir. Então eu demorei para perceber o efeito que isso tinha feito. Natural, né? É natural a resposta. Você vai se curando com o teu próprio corpo, sabe? Lene, quando que você decidiu querer, né, ser professora, assim? Não decidi. Isso que é mais engraçado. Eu pratiquei por muito tempo com a Tereza, fiz vários retiros, li livros sobre isso. A gente tinha uns encontros que eram encontros para estudo e tal, mas nada muito profundo. Quando eu passei a praticar com a Érica, que é o Vinyasa, e depois o Ashtanga, são práticas mais físicas. E a gente às vezes acha que porque é física não tem tanta meditação. Pra mim é aí que tem, é minha meditação em movimento, é meu ritual. O grau de concentração. Porque tem postura que se você não estiver ali, não estiver presente, não estiver concentrado, você não faz. Ela não sai. E ela falou, vai ter formação em Ribeirão. Eu falei, não, Érica, eu não vou ser professora de yoga. Tipo, ela falou, não, mas não é pra ser... tem a formação de professor, você tem essa opção, mas você pode fazer para aprofundar o teu conhecimento. E é muito legal, porque você vai passar por todas as opções, de todos os estilos de yoga. Então eu já estudei acro yoga, yoga para gestante, yoga para criança, o Vinyasa, o Hatha Yoga,
Iyengar, tem vários estilos, então a gente passa por todos eles, sem aprofundar muito, óbvio, mas faz uma imersão em cada um. E ele fez uma roda e falou, não, então agora fulano conduz fulano. E eu falei, nunca vou conseguir ser professora, não tem a mínima condição. Nossa, se souber, tanto de... Não tem a mínima. Isso foi, gente, há 4 meses atrás. Então assim, pra ver que não foi uma decisão minha. Coisas E foram eu não acontecendo. sei, pra falar a verdade, eu não sei nem quando foi a virada. E engraçado que a minha primeira aula foi aqui. A primeira aula foi aqui. Eu não sei como eu não gravei aqui. Privilégio pra gente, O né? privilégio, eu lembro que me emocionou muito foi a Elaine se emocionando. Muito! Não, foi, nossa, olha, eu até me arrepio, porque o que você falou no final ali, né? Eu acho que tava, muito tanto pra emocionada. gente foi muito emocionante, e né, acho que a gente sentiu que você também Fiquei tava. muito. E assim, você quer dividir, você quer fazer as pessoas irem, mas eu ficava, vamos lá no estúdio fazer comigo, ninguém nunca vai. Falei, agora eu ganhei a ferramenta, agora eu vou dar aula. Elaine, você acha que precisa criar uma conexão com o professor do yoga? Você precisa ter alguém específico assim? Ou Então, isso não faz tanta diferença? eu acho assim que tem os dois lados, né? Eu acho que é uma busca muito interna, hoje eu acredito muito nisso, um caminho individual assim que a gente tem que seguir, mas pra mim fez diferença a professora. No meu caso, eu me conectei demais com a Tereza, eu tive até dificuldade de achar outra pessoa para praticar, porque a Tereza, ela tem essa linha do rato que é mais tranquila, eu queria uma coisa mais física. Eu não ia conseguir isso com ela, até porque ela não acreditava tanto nisso. E eu fiz muitas aulas com muita gente, eu não conseguia me conectar com as pessoas. Agora, quando a gente vai se aprofundando um pouquinho, você descobre que está em você o que você precisa. Né? Tudo está dentro da gente, a gente tem tudo que a gente precisa, a gente só tem que acessar isso. E às vezes a pessoa alguém que te ajuda a acessar o que você tem dentro. A gente tem um dos nossos biotipos, né? Então eu vou falar rapidinho, assim, tem os 3 indianos separados, que é os doshas, que é Vata, Pitta e Kapha. O Kapha seria aquela pessoa mais letárgica, mais do elemento terra e água, aquela pessoa que mais acomodada, às vezes até mais gordinha, sabe? Aquelas matronas, aquelas pessoas mais assim. Essas pessoas não podem fazer uma prática, um Hatha Yoga muito... Ela tem que ter alguma coisa que levante. Então tem que fazer um vinyasa, uma coisa mais fluida. Tem que ser um desafio. Tem que ser um desafio. Mas normalmente essa pessoa quer fazer o quê? Aquela coisa mais acomodada, ela quer ficar lá, mas ela precisa equilibrar essa acomodação fazendo algo mais fluido. Sim. Aí você tem o cara que é Pitta, que normalmente são os executivos, é a coisa mais masculina, aquele cara acelerado, faço tudo, abraço o mundo, normalmente atletas, eu não vejo mais. Nossa, escreveu. Eu gostaria de fazer com dificuldade, com postura, com cabeça, entendeu? Exatamente. Então você tem que ir devagarzinho, põe numa coisa mais meditativa, tal, daqui a pouco você vai fazendo arder, a pessoa nem percebe. Eu falo por experiência própria, acabou. quando a gente começa a aula, os primeiros 10 minutos eu sinto que eu tô assim. Não, eu não tô ali, entendeu? Mas tô agitado, tal, Já quer tirar foto, né, Laine? Quer filmar. Depois vi, no final, falo, putz, eu quero estar aqui pra minha cama. Tô tão relaxado, tô tão concentrado na aula. Exatamente. Então assim, e é um desafio quando você dá aula pra uma turma. Porque tô muito Cada um diferente, tem uma- cada um É diferente. É verdade. Então, assim, é um desafio equilibrar todo mundo. E aí tem os vatas, né? Que são as pessoas do ar e mais aéreas, né? Que aí essa pessoa tem que ter uma coisa mais de rotina, mais de ritual, fazer sempre a mesma coisa, trazer pra uma... Por isso que você me mandou ontem pra eu fazer todo dia. Tem dia direta, viu? Você faz todo dia, né? Qual que é a sua rotina, por exemplo? Você faz de manhã, faz de noite? Não, faço de manhã. De manhã. Minha rotina acorda mais ou menos umas 5h30, 5h40. Vou lá pro estúdio, a gente começa às 6. Tem alguns dias da Você semana não que faz em começa às casa, 6h30. faz no estúdio. Não faço, mas em casa é difícil. Porque aí a criançada Criança, acorda, vem. Outro dia eu tava na invertida, o cachorro veio e me lambeu o rosto. Tipo, é gostoso, mas assim, não é a mesma coisa, né? Hoje, a minha prática é o Ashtanga. É uma prática que você construi a sua série. Então são mais ou menos 80 posturas. Você não começa na primeira aula fazendo as 80 posturas. Você vai começar fazendo 5. Você memorizou, ganhou aquelas 5 posturas, você vai ganhar mais uma. E vai construindo. Então faz 1 ano que eu tô assim e eu devo estar fazendo umas 70, acho que faltam umas 10 para eu concluir a série. Mas eu tô numa parte bem enroscada, esse ano eu evoluí bem pouco, então trabalho a vaidade.
eu faço uma prática bem concentrada. É difícil eu fazer menos de 1h40 e sair de lá. Até estranho quando acontece isso. Antes das 8 ainda, né? Tipo, Você começa o dia... Nossa, você já leu aquele livro, Milagre da Manhã? Não. Esse livro Milagre da Manhã diz que você tem que fazer, resumindo assim, mas que você tem que fazer coisas que se beneficiam só você, sem esquecer do mundo, antes das 8 da manhã. Pronto. Tá aí, ó. Então, que seja começando por 20 minutos, 30 minutos, que seja por 1 hora, mas uma coisa que é só pra você. Isso vai, porque ele diz que os primeiros 30 minutos, a primeira 1 hora do dia, vai ditar como o seu dia inteiro vai prosseguir, né? O seu dia inteiro vai acontecer. Elaine, posso te perguntar uma coisa que eu, assim, fiquei... Isso foi uma reflexão que eu fiz comigo. Quando eu conheci o yoga mudou muito a minha visão sobre religião. Sobre crenças, assim, o que eu acreditava, o que pra mim fazia sentido. Pra você mudou? Ou você... Como foi? Assim, eu acho que eu não sei. Eu acho que nisso não mudou muito no meu caso. Eu sempre tive uma crença muito grande em Deus, assim, uma coisa muito forte. Eu me lembro de muito nova, eu fazendo oração, minha Nossa Senhora da Aparecida me ajuda, sabe? Nas dificuldades, nos perrengues que eu já passei. Então, eu sempre me apeguei muito a essa santa especificamente, muito forte. Mas eu sempre tive dificuldade de lidar com as instituições, com a igreja em si. Então, isso sempre foi uma dificuldade grande minha e acho que quanto mais você amplia o teu conhecimento, mais dificuldade você tem de lidar. O que você quer perguntar? Se for rápido, 30 segundos, muito importante. Eu achei muito interessante a questão de trabalhar o lado feminino e o lado masculino, que você cita pra gente sempre nas aulas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais a diferença, o que isso influencia no nosso dia a dia. E a escola que eu tô me formando, sem eu saber, era de Tantra Yoga. E é uma coisa bem sexualizada, né? O Tantra é bem... Então, assim, quando eu me arrepiei inteira quando eu descobri que era... Ai, gente, eu tô aqui. Falei, meu marido vai me matar. Mas a gente tá aprendendo que ele é muito mais do que isso. O Tantra Yoga, na verdade, ele prega que, assim, na Índia, existe toda essa coisa bonita do yoga, mas ao mesmo tempo existem as castas, existem as mulheres que são discriminadas, o homem anda na frente, a mulher anda atrás, e o cara pode ter não sei quantas esposas e tal. E isso é o yoga clássico, né? E funciona assim no yoga clássico. Mulher não era professora de yoga na Índia antes, agora que tá mudando um pouco. E tinha o Tantra. E o Tantra foi sufocado um tempo, porque o Tantra, ele prega que o feminino é muito mais importante, né? Que a gente tem que valorizar muito o lado feminino, não a mulher. Não só a mulher, né? Mas assim, o lado feminino dentro de cada um. Que é a paz, que é a harmonia, que é você trabalhar o cuidado com o outro ser, o amor, né? A sutileza. Trazer essa coisa mais do amor, da pacificação que tem o feminino, sabe? E, então, assim, é importante ter o masculino? Claro que é, né? Ninguém tá dizendo o que é mais importante ou menos importante. Mas que para a união, para a paz, para várias coisas, né, mais sutis, o lado feminino é mais importante. Então, é a gente buscar isso e preservar, trabalhar isso dentro da gente. Né? É bem interessante mesmo. Nossa, se conhecer, trabalhar os dois lados, saber distinguir, né? Saber em que momento você tem que usar, né? Eu preciso ser mais agora racional aqui, eu preciso ser mais prático, eu preciso... Não, aqui é minha intuição que tem que falar, é minha criatividade, é meu lado mais feminino, é questão de equilíbrio, né? Tudo. É você buscar o equilíbrio. Então não é errado você estar masculino, né? Estar com o lado masculino mais aguçado. Não, porque às vezes você precisa daquilo.